Olha aí, pessoal, eu tenho feito o papel de profeta do caos previdenciário aqui no canal há algum tempo, falando do INSS, da inevitabilidade do colapso desse que é um claro sistema de pirâmide, né? As motos estragando meus vídeos, como sempre, né? Só que a verdade é que a grande mídia tem tratado desse tema com cada vez mais frequência. Não sei com qual objetivo esse pessoal não age, sem ter um objetivo bastante interessante para eles por trás, algum objetivo político que eles querem defender, obviamente. Mas a previsão que está sendo feita agora, né, uma previsão inclusive aqui do próprio IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o número de beneficiários do INSS, pessoas que recebem benefícios como aposentadoria, pensão e coisas do tipo, aí vai superar o número dos pagadores de impostos, né, dos contribuintes da Previdência em 2051, ou seja, falta menos de 30 anos para esse gráfico, para esse número se inverter, o que vai ser uma tragédia completa, né? Mas a verdade é que não precisa esperar chegar nessa data para a coisa colapsar de forma completa. O INSS está caminhando já para esse cenário. Ele hoje já é insustentável e só vai piorar nos próximos anos. Vamos dar uma olhada nos números, nos gráficos, para deixar isso bastante claro, né? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o número aqui dos beneficiários do INSS hoje é este aqui, né? De acordo com as estimativas para os próximos anos, né? Então, em 2030, nós teremos esse cenário, 64 milhões de contribuintes do INSS e 40 milhões de beneficiários, que é essa linha laranja aqui. E esse gráfico vai subir de forma considerável, o gráfico dos beneficiários, nas próximas décadas, e o dos contribuintes vai ter uma leve queda ao longo dos anos. Não é uma queda tão acentuada, mas é o suficiente para que em 2051 aconteça o ponto de virada. Em 2050 vai ser praticamente a estabilidade aqui, né? Uma diferença de 500 mil indivíduos, né? Entre os beneficiários e contribuintes. Mas 2051 esse cenário vai virar, ou seja, vai ter mais gente recebendo do INSS do que gente contribuindo. Só que o cenário de hoje, o cenário atual, que deve ter, mas não muita diferença disso, né? Uns 65 aí, milhões de contribuintes do INSS e uns 35 milhões de beneficiários, já não é sustentável. Por quê? Porque hoje um contribuinte paga aí, né? Depende do caso, isso aqui tem situações também que envolvem a contribuição patronal, isso entra no bolo de forma geral, mas um contribuinte autônomo hoje consegue pagar, se ele for contribuir em cima de um salário mínimo, no máximo ele vai pagar aí uns R$280. Ele pode contribuir com 155 no valor menor, ou se ele tiver um MEI, vai contribuir uns R$70 para o INSS, sendo que um beneficiário do INSS que receba o valor mínimo, ou seja, um salário mínimo, vai receber R$1.412, ou seja, na melhor das hipóteses, você precisa hoje de 7 contribuintes do INSS pagando o valor máximo, né? Uns 6 contribuintes, vai lá, para você conseguir pagar o benefício de um único indivíduo. Ou seja, esse deveria ser o balanço do INSS para ele ser sustentável nos moldes atuais. Você ter 5 ou 6 contribuintes para cada beneficiário e, obviamente, já não existe esse patamar hoje. Isso deve estar na faixa de 2 contribuintes para um beneficiário no atual patamar, né? E é claro que isso aqui se explica pelo envelhecimento da população. Você tem uma população cada vez mais velha, ou seja, mais aposentados, mais pensionistas, o número de beneficiários vai crescer e vai crescer muito rápido, né? E você tem um encolhimento da população também, uma taxa de fecundidade menor, os casais tendo menos filhos, né? Ou seja, menos gente trabalhando, menos gente colocando dinheiro nesse bolo, nesse esquema de pirâmide, que é a Previdência Social, né? Então você tem aqui, né,
a revisão dos dados do IBGE, inclusive, né, dos números que já estão disponíveis neste momento, mostrando a variação da população brasileira de 2018 para cá. Nem uma década, então, né, um período muito curto. E você pode ver aqui, então, né, a população brasileira em algumas faixas etárias, né? Você pode ver que a população de 0 a 4 anos caiu consideravelmente. Esse aqui são as crianças de primeira idade hoje, que vão ser os adultos daqui a 20 anos, né? Então, 20 ou um pouquinho mais de anos, ou seja, tá encolhendo a quantidade dos adultos do futuro, tá diminuindo de forma considerável, né? Sendo que, atualmente, a população de pessoas economicamente ativas, gente que não está na idade da aposentadoria, encolheu também nesses praticamente 6 anos, né? Um encolhimento de 10 milhões de indivíduos, sendo que a população na faixa da aposentadoria, mais de 65 anos, está estável com o encolhimento da população, ou seja, o percentual aumentou, né? Saiu aqui de 42,6% para 46,1%, né? A comparação dos que são beneficiários, né, a idade de benefício do INSS, em comparação com os pagadores, né, os potenciais pagadores de INSS, que são aqueles que estão na idade economicamente ativa, né? Então tivemos a reforma lá em 2019 para tentar corrigir alguns problemas, mas muitos ficaram de fora, não há interesse político para resolver a Previdência. Essa é a questão, você tem que mexer no vespeiro, tem que mexer no direito adquirido de muitas pessoas em temas que são muito sensíveis e que causam uma deterioração do capital político de qualquer candidato, de qualquer possível candidato, né? Então, a Previdência Rural, que é extremamente deficitária, ficou de fora. A previdência de vários funcionários públicos, né, estaduais, municipais, inclusive, ficou de fora. A questão dos militares também. Enfim, é um problema considerável, né? E já para 2025, isso aqui é uma coisa absurdamente descontrolada. O gasto com a Previdência vai bater R$1 trilhão no ano que vem, né? Tá projetado 998,1 bilhões, né? Bateu na trave, não chegou a 1 trilhão. Lembre-se que tanto para 2023 quanto para 2024, os gastos previdenciários foram subestimados. O governo disse que seria menos e, na verdade, foi muito mais. É por isso que, neste ano, o governo está contingenciando um monte de coisas, porque os gastos com benefícios previdenciários foram muito mais altos do que originalmente previsto. Então, tranquilamente, isso aqui vai passar de R$1 trilhão e vai alcançar também os 50%, porque atualmente o gasto da Previdência Social corresponde a 49,4% para 2025 no orçamento como está agora. O Congresso vai poder mudar isso aqui também, né? Então você pode ver aqui esses números, né? Esse gráfico aqui. A Previdência Social, portanto, quase metade do total dos gastos aqui, né? E 19,3% com funcionalismo público, um crescimento também, diga-se de passagem, né? Então, estima-se que já em 2025, né, a equipe econômica que já colocou um gasto com benefício previdenciário um pouco mais alto do que o que foi para o orçamento, que nos indica que o orçamento não tem que ser levado muito a sério, vai bater R$1 trilhão, já está na cara que isso vai acontecer, superando muito o gasto agora, né, durante o governo Lula 3.0 agora em 2024, né, e um crescimento exponencial, conforme você pode ver aqui, né? Ah, mas isso aqui tem a correção da inflação. Beleza, tem a correção da inflação. Mas a inflação não aumentou aqui, não depreciou a moeda, vamos colocar assim, né? Em 300% de 2013 até agora, né? Isso aqui claramente é um crescimento real dos gastos com a Previdência Social, né? Então, isso, inclusive, impacta o orçamento de forma geral. Para você ver, né, a composição do orçamento, as despesas obrigatórias, e aqui está a Previdência Social, e as despesas discricionárias, né, que é a menor parte do orçamento de forma bastante clara, bastante evidência aqui, né.
Então, inclusive, estima-se aí que em pouco tempo os gastos obrigatórios vão tomar conta do orçamento completo do governo e a Previdência é o maior desses problemas aí, né? A questão da Previdência não tem que ser levada em consideração só porque ela é um problema fiscal, porque ela leva o governo a gastar mais dinheiro para pagar benefícios, uma vez que ela é deficitária. O total que é pago a título de INSS, contribuição tanto das pessoas físicas, dos trabalhadores, quanto das empresas, a contribuição patronal, não chega nem perto de cobrir todas as despesas com os benefícios previdenciários, né? Tudo o que é pago pelo INSS, um sistema completamente fadado ao fracasso, né? Mas a questão fiscal não é a única a se levar em conta aqui, né? A questão das pessoas, de fato, das aposentadorias, isso aí é realmente preocupante. Quando isso aqui colapsar, porque não é uma questão de se, é uma questão de quando isso acontecer, como vão ficar os beneficiários do INSS? Como que eles vão lidar com essa situação? Como vai ser a velhice dessas pessoas, né? Por isso que eu sempre digo, não confie a sua aposentadoria ao Estado. O seu sustento na velhice é muito importante para ficar nas mãos dos políticos, né? Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.